And to Graham. E, Graham will be preaching for us later. e é bem-vindo também para a Beth e o Graham, que vão estar aqui a pregar conosco hoje. And we look forward to the Word of God as we continue to work through Mark's Gospel. E também vamos estar à espera da palavra de Deus enquanto nós estamos aí pelo Evangelho de Marcos. Okay. And also, we're going to sing in a different way this morning. E também vamos cantar de uma maneira diferente esta manhã. Because Beth is going to lead us in our worship with the keyboard. Porque a Beth vai nos liderar com o teclado hoje, esta manhã. And I'm going to invite Carl to assist us in leading you in worship. E também vou convidar o Carl, que é para nos ajudar a liderar nos nossos hinos. So as we will stand and sing, we're going to start with the hymn, O Worship the King, Glorious Above. Então, com o nosso primeiro hino, nós vamos cantar Ó que nós adoremos o nosso Rei, o glorioso, todo glorioso. So we'll put the first verse on the screen. Stay seated, and we'll ask Beth to play the tune. Get yourself familiar, sing along to the tune, and then we'll go back to the beginning. Is that okay? Did you follow all that? Sorry. We're going to hear the tune, sing quietly in our seats, and then we'll sing a real. Então, da primeira vez que nós vamos cantar essa música, nós vamos cantar assentados e um bocadinho com uma voz baixa, e depois, na segunda vez, podemos cantar mais alto, ao perceber como é que a música vai. So, Beth. Defender, the ancient of days, brilliant in splendor and girded with praise. So we'll stand and we'll sing together to the praise of God. Oh, worship the King, oh glorious above, oh grateful he sing. His power and His love, our shield and defender, the ancient of days, pavilion in splendor and girded with praise. Oh, tell of His might and sing of His grace, whose robe is the light, whose canopies raised, his chariots of wrath, burning thunder clouds fall, and dark is his path on the wings of the storm. The earth blazes full of wonders untold, almighty your power has founded of old, established it fast by changeless decree, and round it has cast like a mantle the sea. Your bountiful care, what tongue can recite? It breathes in the air, it shines in the light, it streams from the hills, it descends to the plain, and sweetly distills in the dew and the rain. We're children of dust, and feeble as frail, in you do we trust, nor find you to fail. Your mercies, how tender, how firm to the end. Our Maker, Defender, Redeemer and Friend. Oh, measureless might, unchangeable love, whom angels delight,
to worship above your ransomed creation with glory ablaze. In true adoration shall sing to your praise. Well done, thank you. And thank you to Ben. So do be seated. We now come to our notices, those things which are happening at Spallow Lane Church in the coming week. Então agora nós vamos passar pelos nossos anúncios da semana e os eventos que vão acontecer no Spallow Lane, na igreja de Spallow Lane. And as I always say, this isn't the interval where we can all switch off and pause. Então, mas como eu digo toda hora, isso aqui não é um intervalo onde nós podemos pausar e ficar relaxados. But we can prayerfully take the information into our hearts and into our prayers. Mas em maneira de oração nós podemos levar esses eventos para os nossos corações. And support the meetings as and when you can. E para suportar esses encontros quando vocês têm a oportunidade. So on Thursday evening, we shall be here in the church building at 7 p.m, 1900 hours for our prayer time together. Então, na quinta, no dia 15 de maio, esta quinta que vem, nós vamos estar aqui às 7 da tarde, no nosso tempo de oração. And let's make every opportunity to be together as God's people and to come before Him in prayer. E vamos levar essa oportunidade como pessoas de Deus para estar aqui em conjuntos para fazer a oração. At 8 o'clock, 2000 hours, it will be in the church, our Bible study with Dave Bennett. E às 8 nós vamos ter o nosso tempo de estudo bíblico com Dave Bennett. And we look forward to Thursday evening. E nós estamos à espera para que a quinta venha. Next Sunday, we have a challenge. Neste domingo, nós vamos ter um desafio. It will be Everton Football Club's final game in Goodison Park. Vai ser a última partida da equipa de Everton aqui neste estádio. Vai ser a sua última partida aqui neste estádio. Which will mean the whole area will be busy, busy, busy. O que significa que esta área inteira vai estar muito ocupada. And parking will be of great difficulty. E estacionamento vai ter uma grande dificuldade também. But the church building will be open for 11 o'clock. Mas a igreja vai estar aberta a partir das 11, para as 11, desculpem. And those who can make their way to Spallow Lane will have a time of worship together. E aqueles que conseguem chegar aqui para a igreja vão ter um tempo de oração em conjunto. So we are meeting, but it will be different from usual. Então nós vamos encontrar, sim, vamos ter o nosso encontro aqui, mas vai ser um pouco diferente. And there will not be breakfast with the Bible. No breakfast with the Bible. E não vai ter escola dominical neste domingo que vem. Aqueles que vêm à escola dominical não vão estar presentes aqui. Right. On Monday, the 19th of May, Então na segunda, no dia 19 de maio, he never knows I'm going to be short or long. eu nunca sei se ele vai ser longo ou curto. But the Ladies Oasis meeting at 2 p.m. when Karen Baker will be with us with friends from Bethel Church and they'll introduce us to the Big Sing. Então nós vamos estar aqui no nosso encontro das mulheres da Oasis com a Karen Baker, que vai estar aqui da igreja de Bethel, que vai nos introduzir para o The Big Sing, a grande canção. So if you can and would like to come along, you'd be very welcome on the 19th of May, 2 p.m. Então, se querem estar aqui em conjunto no tempo da Oasis, nesse encontro, vocês estão muito bem-vindos. And Maureen has asked me to mention our church outing. E a Maureen também pediu que é para mencionar essa saída que nós vamos ter da igreja. This will be on Monday, the 28th of July. Isso vai ser no dia 28 de julho, numa segunda. And we'll be going to London now in a coach, in a bus. How do you say this? I don't know. It doesn't say it there, but we'll be going to London together. E nós vamos para London, que é em Wales, right? Yeah, in Wales.
vamos para London, que é no país de Gales. Vamos num ônibus, num autocarro. So the transport will leave from here outside Sparrow Lane at 9:30 a.m. Então nós vamos sair aqui de autocarro, de ônibus, às 9h30 da manhã. And we'll be back home here by 5 p.m. E nós vamos vamos retornar aqui às 5 da tarde. There is a cost of £10 per adult, £5 per child. E tem custo de £10 por cada adulto e £5 para cada criança. So the message from Maureen is, if you would like to go, please give your name and when you can a deposit as soon as possible to Maureen. Então a mensagem da Marina é que para aqueles que querem ir, para falar comigo o mais rápido possível e se estão dispostos a ir, para meter depósito de £10 ou de £5 para vocês estarem com o vosso nome em baixo. Now in the United Kingdom we do things completely different to the rest of the world. Então aqui no Reino Unido nós fazemos coisas diferentes consoante o resto do mundo. Because today, apart from the United Kingdom, is Mother's Day. Porque hoje, fora do Reino Unido, é o Dia das Mães. So we want to say a happy Mother's Day to all the wonderful ladies who are here this morning. Então quero dizer um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão aqui presentes esta manhã. And we've got a song to listen to and to sing along to, but I'd like some helpers. Any of our younger people would like to come and help us. Temos uma música aqui para ouvir e para cantar ao longo, mas eu quero alguns ajudantes, algumas crianças. Será que elas podem vir para nos ajudar? We have some papers to hold up. The first one says, Happy Mother's Day. Nós temos alguns papelinhos aqui para mostrar. O que o primeiro nos diz, Feliz Dia das Mães. And maybe some from here. Do you want to come here? I will give you that one. And we'll give you that one. Okay, anybody else want to come and help? Can't see them. Can't see them. Apologies, we can't see them. Need to be. Right, need to be up here. Okay, Need to be moved here, yeah. all over here, all over here. Okay, so the camera can see you. Do you want to come over here? Do you want to come as well? Okay, we got everybody? Hold them up really high, okay? And we shall say Happy Mother's Day to all our wonderful mothers and all the ladies here this morning. Are you ready? Then we'll go. Olá. Família Laranjas. Mamãe, mamãe, como te amo. És o sol do meu céu azul. Com teu abraço tudo fica lindo. És meu amor, meu coração. Tuas mentiras me fazem rir. Teus contos me fazem sonhar. E mesmo quando não acerto, você me ensina a perdoar. Mamãe, mamãe, como te amo. És o sol do meu céu azul. Com teu abraço tudo fica lindo. És meu amor, meu coração. Mamãe, dá uma voltinha. Me aperta bem forte agora. Hoje é seu dia, felicidade, felicidade. Obrigada, mamãe, meu amor. Essa luz, essa cor. Hoje cantamos com alegria, porque és nossa guia. Tuas cantigas me fazem rir. Teus contos me fazem sonhar. E mesmo quando não acerto, você me ensina a perdoar. Mamãe, mamãe, como eu te amo. Esse sol do meu céu azul. Com teu abraço tudo fica lindo. És meu amor, meu coração. Mamãe, dá uma voltinha. Me aperta bem forte agora. Hoje é seu dia, felicidade, felicidade. Obrigada, mamãe, pelo amor. És a luz, és a cor. Hoje cantamos com alegria, porque és nossa guia. Obrigada, mamãe, pelo amor. És a luz, és a cor. Hoje
So thank you so much for your help. And happy Mother's Day! You can go back to your seats and you can take your papers with you. Thank you. Let us pray. Oremos. Let us pray. Oh, Heavenly Father, we thank you for your goodness. We thank you, Lord, for the wonder of your creation. And we thank you, Lord, for the many blessings you give to us day by day. And Heavenly Father, this morning we want to say thank you for the way that you have created this world, and you have created man and woman, and we have mothers, and we can say thank you to them this day, but with praise in our hearts to you. So hear our thanksgiving. We thank you, Lord, for the blessings day by day, but we pray, Lord, for our nation. We pray, Lord, for internationally. We pray for those wars, those ceasefires that are being spoken about but yet never seem to quite happen. Lord, we live in a troubled world, but we know that you are sovereign. You are God. And there's nobody in positions of influence and power in this world that you haven't placed there for a reason. And we pray, Lord, that we might see your story unfolding day by day, because we know that it will all lead to that wonderful day when you come again as the King of Kings and the Lord of Lords, and you will bring in that new heaven and that new earth. Until then, Lord, be with us in our suffering, give us praise in our hearts, and give us confidence in a God who cares. Lord, hear us in the name of Jesus. Amen. Amen. Right, okay. I'm going to check what's going to happen next. Yes, I'm going to ask Beth if she would go to the keyboard again. And this particular song you may or may not know. Are you confident enough, Carl? Carl doesn't know this too well, so we'll have to learn it together. So once again, stay seated. Stay seated. We'll play the first verse, sing along to it quietly, and then we'll be ready to praise God. How many know this one? You might do when you hear the tune. It's Stuart Townend. Então, vamos cantar o nosso próximo hino outra vez. Alguns de vocês, se calhar, podem saber este hino aqui, mas se não sabem, vamos fazer a mesma coisa. Vamos cantar, vamos fazer um pequeno ensaio primeiro, e depois é que vamos cantar outra vez mais alto, na segunda vez. Okay, and you should know it by the time we get to the end. E já podem, se calhar já vão saber quando chegarmos até ao fim. So here's the first verse. Is Lord the cry that echoes through creation, resplendent power, eternal word, our rock, the Son of God, the King, whose glory fills the heavens, yet bids us come to praise the living bread. So it's a simple tune. Put the words to the tune. We'll stand and we'll praise God together. Então é uma canção simples, então levantamos e depois vamos cantar. Thank you, Beth. Jesus is Lord, the cry that echoes through creation, resplendent and eternal word, the Son of God, the King, whose glory fills the heavens, yet bids us come to taste the living bread. Whose voices sound the planets, yet in his wisdom laid aside his crown.
salvation's plan. Jesus is born, the tomb is gloriously empty. Not even death could crush this King of love. The price is paid, the chains are loosed, and wings will given, and we can run into the arms of God. Jesus is born, a shout of joy, a cry of anguish, as he returns and every knee bows low. Then every eye and every heart will sing his glory. The judge of all will take his children home. Thank you and well done. Do be seated. Now it's time for the children to go out into their Sunday school with Janice and with Maureen and Laura. Agora é o tempo das crianças para irem para a sua escola no domingo, a sua escola dominical, com a Maureen e a Janice. And we will read the Word of God together. Nós vamos ler a palavra de Deus em conjunto. So we are reading from Mark chapter 9 and verse 14. Então nós vamos ler a partir em Marcos 9, versículo 14 até 49. So probably if I read in English and we follow the translation, and then we can follow through the reading together. Mark chapter 9 and verse 14. Então, enquanto eu estou a ler, podem seguir pela tradução que está no ecrã aqui. When they came to the other disciples, they saw a large crowd around them, and the teachers of the law were arguing with them. And as soon as the people saw Jesus, they were overwhelmed. "What are you arguing with them about?" he asked. A man in the crowd answered, "But teacher, I brought you my son, who is possessed by a spirit that has robbed him of speech." Verse 18. "Whenever it seizes him, it throws him to the ground. He foams at the mouth, he gnashes his teeth, and he becomes rigid. I asked your disciples to drive out the spirit, but they could not." "You unbelieving generation," said Jesus, "how long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Bring the boy to me." So they brought him. And when the spirit saw Jesus, it immediately threw the boy into a convulsion. So he fell to the ground, he rolled around, and he was foaming at the mouth. Verse 21. Jesus asked the boy's father, "How long has he been like this?" "From childhood," he answered. "It has often thrown him into fire or into water to kill him. But if you can do anything, take pity on us and help us." "If you can," said Jesus, "everything is possible for he who believes." Immediately the boy's father exclaims, "I do believe. Help me to overcome my unbelief." Verse 25. When Jesus saw a crowd was running to the scene, he rebuked the impure spirit. "You deaf and mute spirit," he said, "I command you, come out of him and never enter into him ever again." The spirit shrieked, convulsed him violently, and then he came out. The boy looked so much like a corpse that many said, "He's dead." But Jesus took him by the hand, lifted him to his feet, and he stood up.
After Jesus had gone indoors, his disciples asked him privately, "Why couldn't we drive it out?" Verse 29. He replied, "This kind can come out only by prayer." Jesus predicts his death for a second time. They left that place, they passed through Galilee. Jesus did not want anyone to know where they were because he was teaching his disciples. He said to them, "The Son of Man is going to be delivered into the hands of men. They will kill him, but after 3 days he will rise." But they did not understand what he meant, and they were afraid to ask him about it. Verse 33. They came to Capernaum, and when he was in the house, he asked them, "What were you arguing about on the road?" But they kept quiet because on the way they had argued about who was the greatest. Sitting down, Jesus calls the 12 and says to them, "Anyone who wants to be first must be the very last and the servant of all." He took a little child and he placed among them. And taking the child in his arms, he said to them in verse 37, "Whichever welcomes one of these little children in my name welcomes me. And whoever welcomes me does not welcome me, but the one who sent me. Whoever is not against us is for us." "But teacher," said John, "we saw someone driving out demons in your name, and we told him to stop because he was not one of us." "Don't stop him," said Jesus, "for no one who does a miracle in my name can in the next moment say anything bad about me. For whoever is not against us is for us. And truly I tell you, anyone who gives you a cup of water in my name because you belong to the Messiah, will certainly not lose the reward." And so we look forward to what God has to say to us when Graham brings that passage to us this morning and applies it, we trust, to our hearts. Então nós estamos à espera, ou vamos estar à espera, quando Graham vai trazer a mensagem de Marcos para nós esta manhã. So before Graham comes to speak to us, we're going to try and sing. Once again, you're doing very well this morning. "May the mind of Christ my Saviour live in me from day to day." Shall we try the first verse again as we stay seated and we get familiar with the tune? Então vamos fazer o mesmo caso outra vez. Vamos cantar o primeiro verso assentados e depois, quando conseguimos aprender, vamos cantar de novo. Thank you, Beth. The mind of Christ my Saviour live in me from day to day, by his love and power controlling all I do and say. Let's stand to sing together. May the mind. May the mind of Christ my Saviour live in me from day to day, by his love and power controlling all I do and say. May the word of God dwell richly in my heart from hour to hour, so that all may see I triumph only through his power. May the peace of God my Father rule my life in everything, that I may become to comfort sick and sorrowing. May the love of Jesus fill me as the waters fill the sea, in exalting, self-abasing, this is victory. May I run the race before
me, and may they forget the channel, seeing only you. Do be seated. So I ought to also say a big thank you to Berto for translating the English words into Portuguese. So thank you to Berto for that. Então também quero agradecer ao Beto por traduzir as palavras dos hinos de inglês para português. Eu quero agradecer isso para ele. Quero dar agradecimento. So Graham, come and join us. Let's just pray before Graham brings us the word of God. Vamos fazer uma pequena oração antes que o Graham traça a palavra de Deus para nós. So Heavenly Father, we thank you that we can sing to your praise. We thank you, Lord, we can read from your word and we can worship and celebrate together. But now, Lord, we come to your word. Lord, be with Graham as he opens up that word to us in Mark's Gospel. And may the Holy Spirit take hold of that word and make it live in our hearts and send us home with your truth, building us up and helping us as we seek to live for you in the week ahead. Hear us in the name of Jesus. Amen. Amen. Thank you, Graham. Thank you, Josiah. Bom dia. Não falo português bem, só falo pouquinho, mas falo em inglês. I don't speak English very well. I don't speak Portuguese. I don't speak English very well either. I don't speak Portuguese very well, but I'll try my best. But this is my take this morning. Okay. British people love puzzles. If you go to any train station or airport, you can usually buy a book with puzzles in it. Os britânicos adoram muito puzzles, e se vocês forem para um aeroporto, vocês vão ver que tem lá livros que têm muitos desse tipo de puzzles. I don't know if you have those sorts of books in Brazil or in Africa, but one particular puzzle that's very popular in those books is called Join the Dots. Não sei se vocês têm isso no Brasil ou na África, mas um livro que é muito popular aqui na Inglaterra é um livro que chama-se A Juntar os Pontos. You're presented with a page which just seems to be full of random dots, but that's not true. They're not random at all. Vocês são apresentados com um livro que tem uma quantidade de pontos aleatórios em que vocês pensam que é um pouco assim que não tem nada, mas realmente não é um livro que não tem nada. What we've just read in Mark appears to be a series of random stories from the life of Jesus, but that isn't true at all. Mark has placed them where he's placed them for a particular purpose and a particular reason. Nós vimos no livro de Marcos que a história de Jesus parece que é uma vida aleatória, que não tem nada a ver, mas o que nós sabemos é que Marcos pôs essas apresentações para ser apresentados como são, porque tem lá uma imagem que é para ser mostrada. What we're going to try and do this morning is join those dots together. O que nós vamos tentar fazer esta manhã é para juntar esses pontos. Each of the gospel writers has a purpose in writing his gospel. Cada dos escritores dos evangelhos tem um propósito ao escrever estes evangelhos. John wants you to understand that Jesus is divine. So he starts his gospel, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. João quer que se entenda que Jesus é divino, e ele começa o seu livro, o seu evangelho, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. And it goes on through his gospel to show that Jesus is God, the one through whom the whole universe was created. E ele continua mostrando no seu evangelho que Jesus era Deus e que ele era o criador do universo. Matthew, on the other hand, wants you to understand that Jesus is the true King of the Jews. Mateus, por outro lado, ele quer mostrar que Jesus é o rei dos judeus. So he gives us the family tree of Jesus, tracing his ancestry back to King David, God's chosen king.
Então nos vai mostrar a sua herança ou a sua família, árvore de família, que mostra que Jesus era descendente do rei David. At every opportunity, Matthew shows us how Jesus is descended from King David, and he takes every opportunity that he can to show how Jesus fulfilled the Old Testament prophecies. E aqui Mateus continua sempre nos a mostrar que Jesus era descendente do rei David e que ele conquistou ou fez o que era escrito para a profecia de Mateus. Mark's purpose for writing is quite different, and as you've studied Mark over the last few weeks, I'm hoping that you know something already of the purpose why Mark wrote his gospel. E o propósito de Marcos é escreverem bem diferente, e ao longo destas semanas eu espero que vocês saibam qual é a diferença que Marcos tentou escrever no seu evangelho. Jesus does come as a king, but not as a conquering general at the head of a mighty army. But he comes as a servant king who is going to suffer. Sim, Jesus vem como um rei, mas não é como um general conquistador à frente de um poderoso exército, mas como um servo que iria servir a nós. He came to serve and to give his life on the cross. Ele vem para servir e para dar a sua vida na cruz. Right at the very centre of Mark's Gospel, almost exactly halfway through it, in chapter 8, verse 28, you get the question, who do people say that I am? Bem no centro do Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo 28, está esta pergunta: quem é que as pessoas dizem que eu sou? And in verse 29 of chapter 8, he says to Peter directly, who do you say that I am? E depois, no versículo 29, ele diz diretamente a Pedro: quem dizes que eu sou? And Peter's answer is the key to the whole Gospel of Mark. You are the Christ. E a resposta de Pedro é a chave para o Evangelho de Marcos inteiro. Tu és Cristo. Everything in the first 8 chapters of Mark's Gospel is designed to point to that fact that Jesus was the Messiah, the Christ, the chosen one. Os primeiros 8 capítulos que são mostrados no Evangelho de Marcos é para mostrar que Jesus era o Messias, ele era o Senhor. José Mourinho was never the chosen one, despite what he claimed for himself. Jesus Christ is God's anointed one. José Mourinho nunca foi o especial, da maneira que dizem que ele é o especial. Apesar de que dizia sobre si próprio, Jesus Cristo é o ungido de Deus, o Cristo. So in the first 8 chapters of Mark's Gospel, Mark shows that Jesus has all the authority that comes from God. Então, nos primeiros 8 capítulos de Marcos mostra que Jesus tem autoridade sobre tudo. Jesus has the authority to teach in a way that the Pharisees could not. Jesus tem autoridade para ensinar de uma forma que os fariseus não tinham. He has authority to heal the lame and the blind. Ele tem autoridade para curar os coxos e os cegos. He's on a lake with his disciples in the storm, and he even has authority over the wind and the waves. Ele está no mar com os seus discípulos, ele ainda tem autoridade sobre os ventos e os mares. And he has authority to cast out a legion of evil spirits into a herd of pigs and send them to an eternal destiny without God. E ele tem autoridade para expulsar os espíritos malignos, enviando uma legião inteira deles para uma manada de porcos. So when he asks Peter in chapter 8, who do you say that I am? The answer is obvious. Então, quando ele pergunta a Pedro, no capítulo 8, quem é que pensas que eu sou? Ele tem essa resposta. You are the Christ. Immediately, Peter expresses the truth. The whole of Mark's Gospel is built around. Tu és Cristo. E imediatamente, quando Pedro expressa esta verdade, todo o tom do Evangelho de Marcos muda. And in verse 31 of chapter 8, from that point on, he began to teach them that the Son of Man must die. E a partir desse capítulo, capítulo 8, versículo 31, nos diz, começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem devia sofrer. Everything in Mark's Gospel from chapter 9 onwards is pointing towards the death of the Lord Jesus Christ on the cross. Tudo a partir do capítulo 9, a partir daí, do capítulo 9, mostra que Jesus iria morrer na cruz. Yes, Jesus is the Christ, the one who came to rescue his people.
Sim, Jesus é Cristo, aquele que vem para salvar as suas pessoas. But he would not be the kind of conquering king that Peter was expecting. Mas não iria ser um rei conquistador que o Pedro estava à espera. He was going to be a king that would take on the role of a suffering servant and ultimately give his life for his people on a Roman cross. Seria um rei que assumiria um papel de servo e, por fim, daria a sua vida pelo seu povo numa cruel cruz romana. I don't know who does the shopping in your house, but I retired a few months ago, and so in our house, I'm the one who does the shopping. Eu não sei quem é que faz as compras nas vossas casas, mas eu, como reformei há alguns meses atrás, eu é que faço as compras. My wife Beth usually puts together a list and I'm to get everything on it, but there's always one thing on a list you just can't find. A minha esposa Beth, ela põe uma lista das coisas que eu tenho de comprar quando eu vou às compras. Mas há sempre uma coisa que eu não sei o que é que eu tenho de comprar, onde é que eu posso encontrar para comprar. When I go to Aldi, there's normally tins and tins of chopped tomatoes everywhere. Às vezes, quando eu vou no Aldi, tem taças, tem pequenas latas de tomates que são cortadas. But sometimes when I get there, they've moved them or they've changed the brand or the colour of the tin and you just can't see it. Mas às vezes, quando eu chego lá, eles mudam a cor ou como é que a lata está feita e eu não consigo encontrar ela. I'm a little bit proud and I don't want to go and ask the checkout assistant where the tomatoes are. E eu tenho grande autoestima que não me faz perguntar onde é que está essas latas. But eventually I'd rather appear stupid in front of the checkout than face Beth's wrath for missing the tomatoes. Então às vezes eu prefiro parecer um estúpido à frente da fila em vez de estar a perguntar onde é que as latas estavam à frente da Beth. So I go and ask the assistants and they take me straight there and there are hundreds of them. Então às vezes eu vou perguntar a algum dos trabalhadores onde é que estão e depois eu vou lá pegar eles. But you can keep looking and just not see what's there in front of your eyes. Mas às vezes podem continuar a ver e não ver o que é que está à vossa frente. That's the same for the disciples here in chapter 9. Verses 30 and 31, Jesus is teaching the disciples plainly that he is going to die and then be risen again. Vimos aqui nos versículos 30 e 31 que Jesus está a ensinar aos discípulos de forma clara sobre a sua morte e a sua ressurreição. But they just didn't get it. They couldn't see what he was talking about. Mas eles não entenderam, eles não podiam ver o que é que Jesus estava a falar. Their mind was just not attuned to the fact that this king, this Christ, was going to be one who was going to die and going to suffer. As suas mentes não estavam sintonizadas da maneira que como Jesus iria morrer por eles, iria estar a morrer por o seu povo Israel. It's the same problem Peter had in chapter 8, where he, having just been told by Jesus he was going to die, Peter jumps straight in and he says, "Not on my watch, that's not going to happen to you." É o mesmo caso quando Jesus diz a Pedro que ele vai no capítulo 8 que ele vai morrer, mas Pedro diz, não podes morrer, não sobre a minha visão. Jesus had to rebuke him and he said to Peter, "Get behind me, Satan." E Jesus teve de repreendê-lo, para trás de mim, Satanás. None of the disciples are any better. Nenhum dos discípulos é ainda melhor do que isso. The only sort of king they could envisage was at the head of a mighty army. O único rei que eles podiam conseguir imaginar era aquele que liderava um exército. Their minds were blinkered by a pattern of thinking that could only see Jesus as the one who was going to throw out the Romans. As suas mentes estavam limitadas para um padrão de pensamento que só conseguia ver um rei que expulsasse os romanos. So in verse 32 of chapter 9, we read that they were too scared to ask Jesus what he meant. Então, no versículo 32 do capítulo 9, nós vimos que os discípulos tinham medo de perguntar o que é que Jesus tinha um significado. Maybe they thought Jesus was going to have a go at them like he did at Peter, say, "Get behind me, Satan." None of us here want that, do we? To be told we're stupid. Get behind me, Satan. Se calhar os discípulos estavam a pensar que iam receber a mesma resposta que Pedro recebeu, que era para ir para trás de mim, Satanás, que é uma resposta estúpida. I wonder whether anybody here has been coming to church for a while
You love the atmosphere, you enjoy the singing, but you don't quite understand all this about Jesus dying on the cross. Se calhar alguns de vocês já tiveram aqui a frequentar a igreja por muito tempo, se calhar gostam da canção aqui que ficam a ouvir, mas se calhar não entendam o que é verdadeiramente o que é a morte de Jesus. Maybe you're just a bit too scared to ask. You think you should know, but you don't. And so you're a bit frightened to ask someone. Se calhar por isso que não querem perguntar a ninguém, estão com medo de perguntar o que é que isso significa e não têm coragem para falar. Let me encourage you to ask. Ask Dave, ask Steve, or somebody else that you know and that you trust. You don't need to be in the dark any longer. Se calhar podem, por favor, perguntem ao Dave, ao Steve, ou a qualquer um, para perguntar o que é que significa isso, que é para vocês não estarem na escuridão. Jesus came to give his life for you. Jesus veio para dar a sua vida para você. Don't let a little embarrassment put you off finding the answer to the most important question you will ever face in this life. Why did Jesus have to die on the cross? Não fiquem à frente dessa pergunta com medo de perguntar para o resto das vossas vidas. Por que é que Jesus morreu para nós? Moving on a little bit, we come to verse 33, and there's an argument going on between the disciples about who was the greatest. E quando nós chegamos quando vamos um bocadinho mais para frente, nós vimos no versículo 33 que os discípulos estão a discutir quem é que é o maior de todos. We live in a city, don't we, that has a perpetual argument going on about which is the greatest football club. Nós vivemos numa cidade em que nós perguntamos a nós próprios, ou as equipas aqui perguntam a si próprios, qual é o maior clube aqui de Liverpool? There is only one answer to that question. I'm sure that in the shadows of Goodison Park, we're not going to agree on it. But David and I will put you right afterwards. Se calhar aqui, nós temos aqui só uma resposta, que é aqui nas sombras do Goodison Park, no parque de Goodison, que só tem uma equipa aqui que é melhor, que eu e o David podemos dar essa resposta também. As Jesus is teaching his disciples about the nature of his kingship, he's telling them that he is coming as a king who is going to serve. Ao ensinar os seus discípulos sobre a natureza do seu reinado, Jesus diz-lhes que virá para ser um rei que serve. He's not like the Romans or like the Pharisees who boss them around and give them orders. He's going to be a king, yes, but ultimately a king who expects his servants to be servants too. Ele é um rei que aliás, ele não é como os fariseus ou como os romanos. Ele é um rei, sim, que não vai ser como eles, que vai dar ordens assim como um grande patrão, mas como um rei que é servo. E é assim que ele está a ensinar os seus servos. But his disciples don't want to serve. They want to be the boss, and so they're having an argument with themselves about who is the greatest. Então, mas não é assim que os discípulos querem ser. Eles querem ser dos grandes patrões, os grandes reis. É por isso que eles estão a ter essa discussão de quem é que é a maior um dos outros. It's very easy for the wrong attitude to drift into churches. É muito fácil para a atitude errada para estar a entrar dentro das igrejas. Who do you think is the most important leader in the church? Quem é que vocês pensam que é o líder mais importante numa igreja? What's the most important job in the church? Qual é o trabalho mais importante na igreja? Is it a pastor who comes alongside and helps you in your struggles in life? Será que é um pastor que vem ao longo da sua vida para ajudar com os vossos problemas? If only we had the right pastor, the right man who could care for the congregation. Será que se nós tivéssemos um pastor correto que tivesse as suas preocupações com a congregação também? Or maybe you think it's the preacher, the man who stands up at the front every week and preaches. Ou se calhar podem pensar que é o pregador que vem aqui à frente para pregar todas as semanas. What we need is some God-anointed preaching, and then when we hear the Bible expounded and explained, people will come flocking into us. Também estamos a precisar de um pregador que é anontado, que quando ele diz as palavras boas, as pessoas vêm voar para ele, vêm para essa pessoa. Or maybe you believe the top gift in the church is evangelism. Ou se calhar vocês também pensam que o maior dom da igreja é uma pessoa que foi batizada.
How can we ever grow if we don't reach out to the community outside the doors of the church? Como é que nós podemos crescer se nós não vamos à fora das portas que estão aqui desta igreja? Or for you, maybe the peak role in the church is the role of a missionary who gives up their job and home to go to a different country and a different culture to serve the Lord. Ou se calhar o teu trabalho é como ser um missionário que sai daqui, sai do vosso próprio país e vai para um outro país para dar a palavra de Deus. So Jesus takes a young child in his arms. No one thought very much of children in that culture. Então Jesus pega numa criança nos braços. Ninguém pensava muito nas crianças daquela cultura. You know, the Romans didn't even think of a child as being alive until he was 5. Até os romanos nem pensavam que uma criança estava viva até quando eles tivessem 5 anos de idade. You know, if you wanted to get rid of a child, you just took it outside, left it exposed to the elements, let it die. E se não quisessem uma criança, simplesmente deixavam ao lado de fora, exposta aos elementos para que morresse e fosse esquecida. It's not a lot different to abortion in our own situation, is it? Não é muito diferente como um aborto na nossa situação aqui, nessa altura. The law doesn't consider a child to be alive, to be a real person until it's born. A lei não considera uma criança para ser viva até quando elas são nascidas. So the legal status in the Roman world of this child that Jesus takes in his arms is just about the same as we think of an unborn child. Então, o estatuto jurídico no mundo romano dessas crianças que Jesus mantém para si é praticamente o mesmo que pensamos de uma criança ainda não nascida. And Jesus says to all of those there, whoever takes and accepts one of these for my sake, he is the greatest in the kingdom. Então Jesus preocupa-se e aceita uma dessas coisas por minha causa. Ele disse, é a maior... Desculpem. Quem se preocupa e aceita uma dessas coisas por minha causa, essa é a maior coisa. What do Christians, what do you argue about today? O que é que vocês cristãos, crentes, preocupam-se ou discutem hoje em dia? The gifts of the Spirit, whether tongues are more important than prophecy. Se os dons do Espírito, se as línguas são mais importantes do que a profecia. What about the gift of giving? That's mentioned as one of the gifts of the Spirit, isn't it? The gift of giving. E o dom de dar? Qual de vós aspira a doar tudo que possui pelo vosso reino? Which of us here aspires to give away all of our money? Aqueles que também têm o dom de dar o vosso dinheiro todo. We don't find many people arguing for that as being the greatest gift in the kingdom, do we? Muitos de nós não pensam que esse é o maior dom para o reino de Deus. What about the gift of administration or the gift of service? Who among you argues over the right to clean the toilets every week? E que tal o dom de administração ou o serviço? Quem é que entre vocês tem a preocupação ou discutem sobre o direito de limpar as casas de banho? It's exactly the same for the disciples here. They're arguing about who's the most important. But Jesus said he came to serve. E essa é a mesma situação que nós estamos a ver aqui entre os discípulos. Eles estão a discutir quem é que deles é maior deles. Mas Jesus diz que vocês todos são importantes. While we're talking about arguments in the church, verses 38 to 41 have something to say about that too, don't they? Também chegamos a falar de discussões na igreja, os versículos 38 e 41. There's a man over there, and he's not one of us, say the disciples, but he's casting out demons, just like us. What should we do with him? Está ali um homem e não é um de nós. Queixam-se os discípulos, mas está a expulsar os demónios, tal como nós. What they'd conveniently forgotten, of course, is that actually they couldn't cast out demons. The first verses in chapter 9, this man brings a boy to him with a demon in, and they couldn't cast him out. So here's somebody who is casting out demons when the disciples can't. O que eles esqueceram é que nos primeiros versículos do versículo 9 nos diz que os discípulos não conseguiam expulsar demónios. Então tem aqui este homem que está aqui a expulsar os demónios, mas eles não conseguem. It's actually the same issue that we read about a little earlier. Who's the greatest? Him
or us? É exatamente a mesma questão que nós vimos anteriormente. Quem é que é maior? Eles ou o homem? He's not one of us. He's not the real McCoy. Ele não é um de nós. Ele não é o verdadeiro McCoy. He's not a genuine follower. We've given up everything to follow you, Jesus, and spent years with you, getting the best teaching it's possible to have. We've no idea who he is. Ele não é um seguidor genuíno. Nós devotamos as nossas vidas inteiras para seguir-te a ti. Ele só esteve aqui, ele não te segue e ele está aqui a falar sobre o teu nome. Jesus' response is to say, look at the work that he's doing. E a resposta de Jesus é: veja o trabalho que ele está a fazer. His work is bringing glory to me. He's not promoting himself. O trabalho dele está a trazer glória para mim. Ele não está a promover-se a si próprio. He's doing kingdom work and he is promoting me, says Jesus. Ele está a fazer o trabalho do reino e ele está a promover Jesus. He can't then turn around and say that he's working against me after he's been casting out demons in my name. Ele não pode então depois virar-se e dizer que não está a trabalhar sobre o meu nome, está a trabalhar contra mim, quando está a trabalhar com o meu nome. What's your attitude to other churches, other denominations in Liverpool? Qual é a sua atitude sobre as outras igrejas em Liverpool, os outros domínios? Will you only collaborate with those who dot the I's and cross the T's on every point of doctrine or practice? Apenas vão colaborar com outros que cumpram os deveres em todos os pontos de doutrina ou da prática? Are you only willing to acknowledge that God will use people like you? Or do you see that he can use people who are very, very different and think different things to the way that you do? Ou estão dispostos a reconhecer que Deus pode usar pessoas e igrejas que veem as coisas de forma muito diferente da sua? That's the disciples' problem here. Can we really go along with what this dodgy guy is doing? Esses são os problemas dos discípulos. Será que podemos trabalhar com essa pessoa estranha aqui ao nosso lado? Don't get me wrong. I do think we need to be careful about who we link with and who we have fellowship with. But we need to be equally careful that we don't reject those who the Lord Jesus accepts and is clearly using. Mas não me interpretam mal aqui. Claro, nós também não podemos trabalhar com pessoas estranhas assim, que não conhecemos assim toda hora. Mas também não podemos não aceitar aqueles que são reconhecidos por Deus. Whoever is not against us is for us, says Jesus. Quem não é contra nós, é por nós, diz Jesus. He is serving my kingdom just as much as you are. I have come to serve, and if he is serving me, then we're on the same side. Ele está a servir o meu reino, tanto quanto você. Eu vim para servir e eles me estão a servir, então estamos ao mesmo lado. Which brings us round to the verses I missed out at the beginning, really verses 14 through to 29. The account of a boy with an unclean spirit that the disciples couldn't cast out. O que nos leva atrás de volta por os versículos que eu perdi, os versículos 14 a 29, que é um relato de um rapaz que, com um espírito imundo, que os discípulos não conseguiam expulsar. Mark has already established that Jesus is the Christ, God's anointed one. And to emphasize it, we get the account of the transfiguration on the mountain. Marcos já estabeleceu que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus. E para enfatizar isso, temos o relato da sua transfiguração no monte. As Jesus is coming down from that experience with Peter and James and John, he explains to them in verse 9 that he had to die and rise again. Quando Jesus está a regressar com Pedro, Tiago e João, explica-lhes em capítulo 9, versículo 9, que tinha de morrer e ressuscitar. But they still didn't get it. This isn't the first time Jesus has said these things. Mas até lá eles ainda não tinham entendido. E isso não é a primeira vez que Jesus tinha falado sobre isso. Whilst he had gone, he's left the other 9 disciples to get on with doing the work that he has set for them. Enquanto isso, ele tinha dito aos outros 9 discípulos para fazer o trabalho que ele tinha deixado com eles. Instead of that, what does he find them doing when he comes down the mountain? They're having an argument. E o que é que Jesus encontra eles a fazer enquanto ele tinha dado esse trabalho? Ele encontra os discípulos a discutir. What do you think he's arguing with they're arguing with the scribes about? Então, o que é que vocês pensam que é que eles estão a discutir sobre os escribas?
They're arguing about Jesus' authority. Estão a discutir sobre a autoridade de Jesus. Earlier in chapters 3 and chapter 7, Jesus gave his disciples authority to cast out spirits. Anteriormente, no capítulo 3 e no capítulo 7, Jesus deu autoridade aos discípulos para expulsar demónios. Back then they were doing it with some success. Ali atrás eles estavam a fazer com sucesso. But now, here in chapter 9, he goes away for a few hours, leaves them on their own, and their power and authority seem to have evaporated. E então, vamos mais um bocadinho à frente para o capítulo 9 e por alguma razão, eles agora não têm a sua autoridade e estão a ter problemas a expulsar demónios. The demon in this lad isn't listening. They seem to be powerless. The power had gone, and the scribes pounce on that. O demónio neste rapaz não escuta, o seu poder desapareceu e os escribas aproveitam. Of course Jesus isn't the Christ. You're all imposters. The whole thing is just a con trick, is what they're saying. É claramente que Jesus não é Cristo, vocês são todos impostores, é o que os escribas estão a dizer. It can feel a bit like that today, can't it? Jesus has gone to heaven. He's left us work to do, sharing the gospel, making disciples. And instead, we find ourselves arguing with the world about whether the gospel is true, whether the Bible is just a sham. E é assim que pode parecer um pouco assim hoje, não é? Jesus subiu ao céu, deixou-nos um trabalho para fazer, partilhar o Evangelho, fazer discípulos, e em vez disso encontramos-nos a discutir com o mundo sobre o Evangelho verdadeiro, ou se a Bíblia é apenas uma farsa. The world think it's a made-up story about a made-up God who doesn't exist anyway. O mundo acredita que é uma história inventada sobre um Deus de conto de fadas que não existe de qualquer maneira. That's why people walk past your front door on the way to the match, because they think what's going on in here doesn't matter. É por isso que as pessoas passam à frente da vossa porta quando há uma partida, que eles pensam que não está aqui a acontecer nada dentro desta igreja. But that wasn't the case for one man in our passage in chapter 9. Mas não é esse o caso do homem que nós vimos no capítulo 9. In his desperation, he wants to believe so much, but the lack of power and the lack of authority from the disciples didn't give him much to hope for. No seu desespero, quer muito acreditar, mas a falta de poder e a falta de autoridade dos discípulos não lhe dão grande esperança. He cries out to Jesus, I believe, help thou my unbelief. E ele clama a Jesus, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. He longed to believe that Jesus was the answer, but the disciples weren't really showing him that. Ele ansiava por acreditar que Jesus era a resposta e poderia trazer uma nova vida, mas as provas que os discípulos lhe davam mostrando exatamente o contrário. There are many people in Liverpool that God is drawing to himself. Há muitas pessoas que Deus está a trazer aqui para ele. They want to believe and are crying out for help, but they just need someone to point them to the Saviour. Querem acreditar e clamar por ajuda. Só precisam de alguém que os leve para o Salvador. I go door to door knocking in the Egbert area where my church is, and I knocked on a lady's door. Eu vou de porta a porta na área que eu vivo em Egbert e eu toquei numa porta de uma mulher. She had real needs, and at the end of our conversation she says, I believe God has sent me to you. E ela tem grandes necessidades que ela precisa e ela depois diz que ela acredita que Jesus enviou-te para mim. I was pleased to say I believe that too. E eu tinha uma grande coragem também de dizer que eu acredito também nisso. But there are people out there that are looking and searching for God. Mas há pessoas aí por fora que estão à procura de Deus. The question is, what evidence are we giving to those outside the church that he can and he will bring new life to those who are spiritually dead? A pergunta é, qual é a situação que nós estamos a fazer aqui para procurar essas pessoas, para trazer o espírito daqueles que ainda não estão vivos? Talking to his disciples afterwards about this spirit that they couldn't cast out, he says, this kind, says Jesus, can only be driven out by prayer. Depois de não ter o sucesso de expulsar aquele demónio, Jesus diz, esta espécie só pode ser expulsa pela oração. It is a spiritual battle, and the weapons that we need to be spiritual weapons. É uma batalha espiritual e as armas que nós precisamos são as armas espirituais.
The power to cast out spirits never rested in the disciples. O poder de ressuscitar os mortos nunca esteve nos discípulos. It was always by praying to the Saviour that the spirits were going to be cast out. É sempre ao orando ao Salvador é que os demónios e os espíritos demónicos iriam ser expulsados. And that's what we need today. We need to be able to pray that the Lord will send out workers to the harvest field. There are people out there longing and looking for Him. E é isso que nós temos de orar por hoje. Nós temos de orar que haja pessoas salvadoras que vão buscar essas pessoas para ser salvadas. We need to pray that God will raise people up and maybe we'll even do it ourselves. Nós temos de orar que Jesus traga pessoas, ou se calhar que nós trazemos essas pessoas. The disciples would see spirits cast out, the spiritually dead raised, and God's kingdom coming as they preach the crucified, risen Saviour. Os discípulos só veriam os mortos espirituais ressuscitados se apontassem as pessoas para o Salvador, que em breve morreria na cruz. Jesus is the King, and we are to proclaim Him, but not a king like the Jews were expecting, as a head of an army, but a king who will be a servant, who suffered and died so that we could be forgiven for our sins. Jesus é o Rei, a voz da criação, proclamam. Hoje aqueles que estão ao lado de fora da capela têm provas da existência de Deus à sua volta. The heavens declare the glory of the risen Lord. Os céus aclamam a glória de Jesus. People know there is a God. I've spoken to thousands of people. Almost all believe in God. Pessoas sabem que Deus existe. Todas as pessoas com quem eu falei, todos eles sabem que há um Deus. But they need to be pointed to the God who came to this earth as a man, who died upon a cross and rose again so that they can be forgiven. Eles têm de ser apontados para essa pessoa que veio ao mundo, morreu por nós na cruz e ressuscitou de novo e ascendeu para o céu. Our job is to point them to the Saviour and pray that He will grant them eternal life. O nosso trabalho é para buscar essas pessoas, para orar por essas pessoas e pedir que eles tenham essa vida eterna. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, we thank You that You are God. Bendito Pai está no céu, nós agradecemos porque Tu és Deus. We thank You that You sent the Lord Jesus Christ to come into this world to die on a cross so that we could be forgiven. Nós agradecemos porque Tu enviaste Jesus para morrer por nós na cruz, para nós sermos perdoados. Help us to proclaim Him. Ajuda-nos para nos proclamarmos. Help us to do the work of the kingdom. Ajuda-nos para fazer o trabalho do reino. Help us to point others to our Saviour. Ajuda-nos para nos apontar para o nosso Salvador. Amen. Amém. Thank you. Thank you, Graham, and let's take the word of God to our hearts and live it out in the days to come. Muito obrigado, Graham, por essa palavra e para nós metermos essas palavras nos nossos corações para a vida, os dias que estão a vir. Carl will come and join us. We'll stand and we'll sing our final song together, O Breath of Life, and we'll not sing it all, we'll sing verses 1, 2, then we'll jump to verse 5, okay? 3 verses of O Breath of Life. Então vamos cantar o Suspiro de Vida e vamos cantar os primeiros versículos, como sempre outra vez, e depois vamos cantar primeiro o primeiro versículo, primeiro verso, o terceiro e o quinto. Thank you, Beth. Let's stand and sing. A breath of life comes sweeping through us. Revive your church with life and power. Oh, breath of life, come cleanse, renew us, and fit your church to meet this hour. Oh, wind of God, come bend us, break us, till humbly we confess our need.
And now may the grace of our Lord and Saviour Jesus Christ, may the love of God our Heavenly Father, the peace, the fellowship of God the Holy Spirit be with each one of us now and forevermore. Amen. Thank you. Do stay for fellowship and share together the tea and coffee. And thank you again to Graham. Thank you. Muito obrigado. Por favor, fiquem para trás por tempo de comunhão com chá e café. E muito obrigado pelo Graham. And a happy Mother's Day. E um feliz Dia das Mães.